dia, querido irmão, querida irmã, para mais um Vida Devocional. Como é bom ter você aqui conosco nas primeiras horas da manhã do dia e que esse momento seja um momento especial para mim e para você que está aí do outro lado da telinha. Que você possa deixar aqui o seu pedido de oração para que nós possamos orar por ele ao final do nosso programa. O Vida Devocional é um programa diário que nós temos aqui, que traz meditações bíblicas, passagens bíblicas para podermos meditar durante a manhã e também para um momento especial, um momento para orarmos pelos pedidos aqui postos. Então, fique à vontade, coloque seu pedido de oração para que nós possamos orar por você, por sua família e por seu pedido, tá bom? Hoje nós daremos continuidade para a série de mensagens que eu estou dando nas bem-aventuranças. E hoje nós falaremos e apresentaremos a bem-aventurança, a terceira bem-aventurança, que Jesus apresenta ali no Sermão do Monte. E ela se encontra ali em Mateus capítulo 5, versículo 5. Diz o seguinte, o versículo, Mateus 5, 5. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Nunca se esqueça, irmãos, quando nós falamos sobre bem-aventurança, nós estamos falando sobre uma mensagem de Jesus para os seus discípulos, uma mensagem de Jesus para os salvos em Cristo, uma mensagem de Jesus explicando a plataforma do seu reino. Então, quando nós observamos as bem-aventuranças, e eu também quero que o irmão faça, e a irmã faça esse exercício na sua casa, as bem-aventuranças servem para nos ensinar qual é a plataforma do reino de Deus. Lembrando que Mateus é um livro que é apresentado o reino de Deus, né? O rei dos reis, o rei de Judá, veio, cumpriu a profecia. E sempre se lembre, quando nós ouvirmos e quando nós lemos sobre o Sermão do Monte, é uma mensagem para nós, cristãos. Não é uma mensagem para todas as pessoas, porque nem todas as pessoas vão entender a ótica do reino. Nós sim, entenderemos, porque estamos salvos em Cristo. Nós somos novas criaturas, somos transformados pelo poder do Espírito Santo que age em nossos corações, nos convertendo e nos lembrando, nos fazendo reconhecer o nosso pecado e levando-nos para perto de Deus, nos arrependendo e termos fé em Cristo Jesus. Então, guarde isso no seu coração, para nós sempre, quando falarmos sobre as bem-aventuranças, estamos falando uma mensagem para nós, para os nascidos, para apontar a diferença entre o nascido em Cristo e o que ainda não foi nascido em Cristo. Isso é uma realidade, irmãos, uma realidade contundente que Jesus ensina para nós. Então, lembre-se, o Sermão do Monte é uma conversa de Jesus explicando aos seus discípulos e também a nós as verdades do reino de Deus. Guarde isso no seu coração. Charles Spurgeon, quando vai falar sobre as bem-aventuranças, eu acho interessante essa perspectiva de Spurgeon com relação às bem-aventuranças. Ele fala o seguinte, olha, ele diz que as bem-aventuranças, são como uma escadaria para a luz. Ou seja, cada bem-aventurança é um degrau que nós caminhamos em direção à luz. E quando cita essa terceira bem-aventurança, ele vai dizer uma coisa interessante. Ele vai dizer o seguinte, olha, para que nós possamos alcançar o terceiro passo da escadaria, primeiro nós temos que reconhecer a nossa pobreza espiritual, que é a primeira bem-aventurança. A primeira bem-aventurança diz o seguinte, bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Para que nós possamos entender a terceira bem-aventurança, devemos lembrar em nossos corações que nós somos pobres de espírito. E também esse entendimento sobre quem somos nós nos leva a lamentarmos, abrirmos o nosso coração, porque entendemos que somos pecadores e precisamos da graça de Deus, que precisamos da mão divina tocando em nossos corações para que nós possamos ter vida. E choramos pelos nossos pecados. E nos debruçamos diante de Deus, entendendo a nossa pecaminosidade e pedindo graça a Deus e misericórdia a Deus. Porque quando o coração é transformado, porque quando nós choramos pelos nossos pecados, somos consolados. Aí sim, nós
conseguimos entender a graciosa mansidão do qual o texto está dizendo. William Hendricks, fazendo um comparativo entre a primeira e a terceira bem-aventurança, vai dizer o seguinte: olha, existe uma ligeira distinção entre as duas. Ou seja, a primeira designação, a primeira bem-aventurança, descreve o homem mais como ele em si mesmo, ou seja, de coração quebrantado, enquanto a segunda, a terceira bem-aventurança, no caso, retrata a nossa relação com Deus e com o nosso semelhante. Vou explicar para vocês. O pobre de espírito, irmãos, significa o seu estado de espírito e seu lamento, o seu próprio pranto pessoal, que logicamente termina quando recebe o consolo de Deus. Enquanto ser manso tem a ver, irmãos, com nossa relação com Deus e com nossos semelhantes. O manso, não é simplesmente manso por dentro, mas a sua mansidão se manifesta no trato com os outros. Olha que coisa interessante. O pobre de espírito é algo de si para si. Eu entendo a minha realidade espiritual. Eu entendo a minha necessidade de Deus, é algo pessoal. Mas ser manso é algo que tem a ver com o nosso relacionamento com Deus e com os outros. É colocar em prática o que Deus nos ensina através da sua palavra. E a primeira coisa que nós devemos levar em conta é que as distorções que o mundo faz com relação a ser manso. Primeiro, a gente vai ter que levar em consideração que talvez o significado de ser manso hoje seja totalmente diferente do que a Bíblia vai ensinar. Alguns veem uma pessoa mansa como uma pessoa abobada, fraca. Para muitos, uma pessoa mansa é uma pessoa dócil, uma pessoa boazinha, que pode ser enganada facilmente. Irmãos, quantas vezes nós já fizemos falsos julgamentos, afirmando que tal pessoa é mansa, utilizando dessa palavra, uma palavra pejorativa, de forma pejorativa. Não, mas ele é manso. Não, você consegue. Você consegue desdobrar ele. Ele é bonzinho, ele é dócil. Ser manso não é ser isso. Ser manso não é ser abobado. Ser manso não é ser fraco. Entenda que mansidão não é sinônimo de fraqueza. Não. Não é. Mansidão não é aquela pessoa que é dócil, é bobazinha, que pode ser enganada facilmente. Isso não é ser manso, irmãos. Não é ser manso. E uma coisa interessante é que quando nós vemos a pessoa mansa com essas características enganosas e distorcidas da verdade do Evangelho, nós começamos a ter a visão distorcida sobre uma pessoa de como ela deve ser. Eu vou explicar para você, irmão e irmã. Qual é a visão que nós temos de uma pessoa de confiança hoje? Levando em consideração, irmãos, os padrões do mundo. Esse padrão que nós vivemos aqui hoje. Você confiaria mais rápido em uma pessoa que resolve as coisas facilmente e que, mesmo assim, talvez deixe feridos pelo caminho, ou uma pessoa mansa? Em quem você confiaria para deixar as rédeas da sua empresa, por exemplo? A sua família? Ou algum bem que pertence a você? Para quem você vai deixar? Quem você vai confiar? Aquela pessoa que faz mesmo que as atitudes delas levem e tragam algum machucado ou algum ferido do caminho e deixe esse ferido no caminho? Ou a pessoa que de fato age com mansidão? É bom pensar sobre isso, irmãos. Porque nós vemos muitas pessoas pensando que o padrão certo e verdadeiro são aquelas pessoas que conseguem fazer as coisas independentemente das outras. Isso não é ser manso, isso não é ser bíblico. Isso é o padrão do mundo, não o padrão de Deus. Não a ótica do reino, mas a ótica do mundo, de um mundo caído. E quando nós olhamos para essa bem-aventurança, nós temos certeza que essa bem-aventurança deixa claro que quem é mais feliz são os mansos. Como eu afirmei,
mansidão não é sinônimo de fraqueza. Jesus próprio, em Mateus 11, ele afirma, e ele diz que ele é manso e que nós deveríamos aprender com ele. O próprio apóstolo Paulo vai afirmar, quando escreve a segunda carta para os nossos irmãos ali em Corinto, que Jesus era manso e bom. Toda, irmãos, escritura aponta a realidade que devemos ser mansos. Devemos levar em consideração, irmãos, e guarde isso no seu coração, que a ótica do reino é completamente diferente da ótica do mundo. Pois o que mais vemos nas ruas e esquinas da vida são pessoas, irmãos, ansiosas pelas coisas que vivem. Pessoas desestruturadas emocionalmente, que têm em seus braços as soluções para todos os problemas que aparecem nas suas vidas. Essas, irmãos, não entenderam a importância do ensino bíblico sobre mansidão. Então, nós devemos deixar claro que mansidão não é ser fraco. Mansidão não é ser abobado, ou ser dócil, ou ser uma pessoa que é facilmente enganada. Isso não é mansidão. Mas também vimos que o padrão de Deus não é o padrão do mundo com relação à pessoa, como ela é e como ela se relaciona com os outros. E também vimos, irmãos, que o próprio Cristo se afirma como manso e nos ensina que devemos também ser mansos. Mas a pergunta que eu posso falar, e vocês talvez estejam na sua cabeça agora, o que é ser manso? O que é mansidão? A palavra que é trazida aqui no grego significa uma pessoa gentil, humilde, atenciosa, cortês. E, portanto, quando nós olhamos essas características, essas qualidades dessa pessoa, ela tem e exerce autocontrole. Porque sem essas qualidades, irmãos, sem ser gentil, sem ser humilde, atencioso e cortês, nós não conseguiríamos. Seria impossível fazer e ser manso se não tivéssemos essa característica. E não exerceríamos autocontrole. Quando nos voltamos para a Bíblia, Paulo, ele vai ensinar que a mansidão é um dom do Espírito de Deus. Em Gálatas 5, falando sobre os frutos do Espírito, Paulo vai nos ensinar que mansidão é um dos frutos do Espírito, ou seja, vem de Deus, vem do Espírito Santo, que nos guia, que nos ensina, que nos trata, que nos molda segundo as Sagradas Escrituras para sermos mansos, humildes, atenciosos, cortês. E quando nós lemos ali em Colossenses capítulo 3, Colossenses 3, versículo 12 ao 14, vai dizer o seguinte, olha: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos, de misericórdia e bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Paulo vai nos ensinar aqui, irmãos, que nós devemos nos revestir da mansidão. O verdadeiro cristão, ele tem que viver essa realidade. Mas também, irmãos, Paulo vai nos afirmar ali para o irmão Timóteo, primeira carta a Timóteo, vai falar que mansidão faz parte da nossa busca, da busca de todo cristão em sua santificação. Mas não só Paulo fala sobre isso. Não é Paulo só apenas ele que vai instruir, que vai ensinar sobre isso. Nós olhamos, por exemplo, o apóstolo Pedro. Nos diz que devemos estar preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que é em nós. Mas ele conclui, mas com mansidão. Se uma das características do cristão, essa deve ser uma das que mais ressalte nas nossas características. O cristão que entendeu a ótica do reino e que busca vivê-la dia a dia,
entende a importância de ser manso. Entende a importância de colocar em prática essas atitudes, porque elas vão ser um reflexo totalmente diferente do que as pessoas vão esperar de nós. Porque isso vem de Deus, não vem de nós. Irmãos, mais do que isso, mansidão é reflexo do cristão espiritual maduro, pois ele tem trato para tratar o pecado dos outros e não apenas vai com tudo machucando como se fosse um rolo compressor, como se fosse um fariseu apontando o erro do outro, mas uma pessoa mansa, ele é maduro espiritual para tratar o seu pecado, mas também tratar o pecado dos outros. Porque o manso entende a sua posição em relação a Deus. O manso entende quem é ele diante de Deus e diante dos homens. E um outro versículo que eu separei aqui foi Provérbios 15:1, que vai nos ensinar e apontar que existe sabedoria em quem age com mansidão. Os loucos, os insensatos agem de forma brutal, mas os mansos, os sábios agem com mansidão. Se nós olharmos outros textos, logicamente veremos muitos outros que falem sobre o tema. Mas, irmãos, mansidão deve fazer parte da nossa vida como cristão. Charles Spurgeon, falando sobre a exatidão da terceira bem-aventurança, depois das duas primeiras, e lembrando dessa escadinha que ele vai apontar, ele fala o seguinte, olha, o homem é pobre de espírito, isto é, sente que lhe faltam milhares de coisas que deveria possuir. O homem chora, isso é, se lamenta por seu estado de pobreza espiritual. Mas agora, irmãos, existe algo que realmente lhe é dado pela graça de Deus. Não é uma qualidade negativa, mas uma prova positiva da obra do Espírito Santo em sua alma, de tal forma que se torna manso. O puritano Thomas Watson vai dividir a palavra manso em duas partes. Primeira parte, os mansos são os submissos à vontade de Deus. Como diz Charles Spurgeon, o que Deus quer, eles também querem. Irmãos, façam uma análise no seu coração. Nós somos mansos? O que tem nos prendido a não viver a mansidão em Cristo? Será que nós estamos desgostosos da vida? Será que nós estamos caminhando com nossas próprias pernas, pensando que estamos fazendo o melhor para nós? Será, irmãos, que nós estamos machucando outras pessoas? As pessoas que estão ao nosso redor? Nossos irmãos e irmãs em Cristo? Será que a política está à frente do nosso cristianismo? Será que a política tem nos afastado da comunhão dos nossos irmãos? Será que a nossa prepotência tem nos afastado de estarmos unidos com o amigo mais próximo, com o irmão em Cristo, com a família? Como estamos, irmãos, respondendo às questões da vida? Será que nós estamos nos vendo como os grandes possuidores de todo o conhecimento? E isso tem nos afastado uns dos outros? Irmãos, entendendo que eu vivo no reino, entendendo que vivemos no reino, na verdade, devemos levar em conta o que o outro pensa, o outro sente. Devemos ter paciência com o outro. Devemos ter e levar em consideração que, da mesma forma que você está sendo santificado dia a dia, o outro também está. E precisa da sua ajuda. Mas o segundo aspecto
da mansidão, segundo Thomas Watson, é que os mansos são flexíveis à palavra de Deus. Se realmente são mansos, eles sempre estão dispostos a curvar-se a ela. Dois aspectos aqui, irmãos. O primeiro aspecto do manso é submisso à vontade de Deus. Segundo aspecto, eles são flexíveis, eles são obedientes, eles são moldáveis pela palavra de Deus. Infelizmente, nós vemos muitos crentes como Gabriela, né? Crente Gabriela. Eu nasci assim, eu vivi assim, eu cresci assim e eu vou morrer assim. Não é assim, irmãos. Com o cristianismo não é assim. Com o cristianismo nós entendemos que precisamos nos moldar ao caráter de Cristo dia a dia e devemos nos submeter a Ele. Então o verdadeiro manso é aquele que dia a dia é moldado pela palavra de Deus para viver uma vida mais santa. Você tem vivido assim? Nós temos levado em conta o que a palavra tem para nos ensinar? Será que realmente somos mansos? Será que essas duas características estão no nosso pensamento de manhã, de tarde, de noite, todos os dias? Ou o que de fato importa para a minha vida é o que eu penso e o que eu vivo? É o que eu quero e o que eu faço? Ou o que eu sinto, por exemplo? Dr. Lloyd Jones, falando sobre esse tema da bem-aventurança e ser manso e humilde de coração, ele vai falar o seguinte, olha, a mansidão é, em essência, a verdadeira visão que temos de nós mesmos e que se expressa na atitude e na conduta para com os outros. Olha como é interessante. O manso, ele entende quem ele é mesmo. Pobre de espírito, pecador, que chora pelos seus pecados. E por entender que ele é uma pessoa necessitada de Deus e das coisas que vêm do alto, ele também reflete isso no seu relacionamento com os outros. Então, o homem verdadeiramente manso é aquele que fica realmente pasmo ante o fato de Deus e os homens poderem pensar dele tão bem quanto pensam, e de que o tratem tão bem. Irmãos, nós somos pecadores, precisamos da graça de Deus, e é assim que devemos nos ver dia a dia. Cristo vai nos afirmar que sem Ele nada podemos fazer. Ser manso é compreender a sua realidade, a nossa realidade. E é entender que mesmo eu vivendo essa realidade, existem pessoas que levam em conta o que eu creio, o que eu penso. E essas pessoas, e o próprio Deus, me usa como instrumento nas suas mãos. Por isso, irmãos, quando olhamos para a Bíblia, devemos ser mansos, ou seja, ser humildes, amáveis, pacientes, perdoadores e contentes. E viver nossa vida, entendendo que ela é um dom de Deus para nós. Como é especial entender e viver essa verdade em nossas vidas. Mas por último, irmãos, o resultado de uma vida de mansidão, o resultado dos mansos, a gente encontra no próprio versículo, né? Versículo 5, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Os mansos, irmãos, herdarão a terra. William Hendricks, falando e comentando sobre esse versículo, vai falar o seguinte, olha, em certo sentido, os mansos já herdam a terra. Primeiro, ele explicando, por não darem a devida atenção ao seu próprio enriquecimento, mas antes em cumprir seu dever diante de Deus, em cumprir sua tarefa na terra, em outras palavras, ao buscar em primeiro lugar e acima de tudo o reino de Deus, sua justiça, todas essas coisas
comida, bebida, roupas, etc. Todas as coisas que Deus nos dá lhes são graciosamente concedidas como um dom especial. Então, herdar a terra, de certa forma, é entender que eu estou vivendo, para primeiro lugar, para o reino de Deus e justiça. E Deus graciosamente nos dá as coisas. Nos supre das nossas necessidades. Mas também uma segunda característica, no sentido, de certo sentido, que nós já herdamos a terra, ele vai falar o seguinte, olha, sua mansidão, a mansidão desse homem, dessa mulher, que é bem-aventurada, os faz uma bênção para os seus semelhantes, alguns dos quais também os abençoarão. Herdar a terra, irmãos, é também entender que nós somos instrumentos nas mãos de Deus para abençoar os que estão ao nosso redor e ser abençoado por esses irmãos. E por último aqui, ele vai defender que, em certo sentido, nós realmente já herdamos a terra. Talvez possuam apenas uma pequena porção dessa terra, ou de bens terrenos. Porém, a pequena porção, com a bênção de Deus repousando sobre ela, é muito mais que as maiores riquezas sem a bênção de Deus. Olha como isso é especial, irmãos. Tem uma frase que o pessoal diz, que o pouco sem Deus é muito, o muito sem Deus é nada. Será que nós estamos realmente na ótica do reino? Ou nós estamos vivendo nossas vidas só de olho nesses bens terrenos, sem entender que a mão de Deus está abençoando? Ou se de fato ela está abençoando, será que os nossos bens estão em nossos corações como nossos ídolos? Ou de fato estamos utilizando os nossos bens para abençoar os outros? Várias e várias pessoas, vários e vários relatos de irmãos e irmãs que entenderam que as suas riquezas não são suas. E elas usam essas riquezas para abençoar o reino de Deus. Não porque elas vão ser salvas, não porque elas são especiais, mas porque elas entenderam que o mais importante é fazer o nome de Cristo conhecido. Mas William Hendricks continua falando sobre isso e fala o seguinte, olha, o cumprimento mais pleno da promessa está reservado para o futuro, quando, na volta gloriosa de Jesus Cristo, os mansos herdarão o novo céu e a nova terra, o universo renovado, e no qual habitará a justiça para sempre. Então, irmãos, herdar essa terra significa que o cidadão do reino tem direito, pela graça, a esta possessão. Segundo, este homem certamente receberá esse tesouro inalienável. E por último, ele não precisará e nem mesmo pode guardá-la por mérito próprio. Irmãos, os ímpios podem vangloriar-se e exibir-se, mas a verdadeira possessão foge ao seu controle. Os mansos, por outro lado, embora sejam despojados e privados seus direitos pelos homens, sabem o que é viver e reinar com Cristo e podem desfrutar e até mesmo possuir a terra, a qual pertence a Cristo. Para concluir, irmãos, que nós possamos colocar em prática a verdadeira submissão em nossas vidas. Entendendo que o manso é submisso a Deus e a sua palavra. O manso vive a vida na perspectiva de que não merece nada, mas tudo que tem é pela graça de Cristo. Ele entende que é servo e vive em humildade com amabilidade, ou seja, amando e sendo amável uns com os outros, tendo paciência com os que estão ao redor e tendo um espírito perdoador, vivendo contente com o que tem. E que nós possamos lembrar que, como herdeiros que somos, na volta de Cristo, nós estaremos
no novo céu e na nova terra. E essa, irmãos, é a maior e mais gloriosa verdade que devemos guardar em nossos corações. Um dia Cristo virá para levar a sua igreja. Vamos orar? Vou orar pelo seu pedido agora. Senhor Deus eterno Pai, muito obrigado pela sua verdade. Muito obrigado pelo seu cuidado e seu carinho em nossas vidas. Nos ajude, meu Pai, a sermos mansos e que nós possamos viver essa verdade dia a dia. Eu venho te pedir pelos pedidos aqui postos. Abençoe a vida de cada irmão e cada irmã. Abra a porta de emprego. Livre, meu Pai, de todo o mal, esses irmãos, pessoas doentes aqui. Tenha misericórdia da vida deles. Nos ajuda, meu Pai, nesse dia, para que possamos ser instrumento em suas mãos para abençoar outras vidas. Nos fortaleça, nos guie, nos direcione segundo a sua palavra, para que possamos, Deus, cumprir o grande chamado. Cumprir o seu chamamento ali, meu Deus, em Atos capítulo 1. Nos ajuda, nos fortaleça, nos dê ânimo, vigor para a vida. É assim que nós te rogamos. Gratos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmão, irmã, muito obrigado por você estar aqui conosco. Deus abençoe a sua vida. Que esse dia seja um dia maravilhoso para o louvor da glória de Deus. Tchau, tchau.